Amém. Pastor Charles está bonito, não está? Vamos orar. Olha o que ele falou. Eu sempre fui. Eu gosto assim. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Charles. Somos gratos a Deus, somos gratos a Ti pela vida dele. Obrigado a Deus, porque temos alguém que ama a Sua palavra. Temos alguém, Senhor, que tem um temor no seu coração. E que, Senhor, em primeiro lugar, acima de tudo, está o Senhor na vida dele. Que o Senhor continue usando ele poderosamente, principalmente hoje à noite, para trazer mais uma vez a palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para receber essa boa e incorruptível semente em nosso campo fértil, que é o nosso coração. Que ela produza, multiplique, germine e venha, Senhor, honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de novo, irmãos. Irmãos, hoje como eu comecei no culto falando, o pastor já falou novamente. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, o dia da Palavra de Deus. E eu queria ler um texto com os irmãos, e depois eu queria falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu queria que vocês abrissem João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 1, eu vou ler até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor, ou um anjo, depende da tradução, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Antes de entrar nesse texto, antes de começar a falar sobre aquilo que está escrito naquilo que a gente leu agora, eu queria dizer para os irmãos que eu queria falar sobre um tema hoje. Se eu pudesse dar um tema nessa mensagem, seria a palavra de Deus versus a tradição. Hoje em dia o que nós encontramos, principalmente na internet, eu não sei você, mas eu tenho visto alguns vídeos de alguns padres, algumas pessoas que são de outras religiões, falando mal da palavra de Deus, falando que a palavra de Deus, ela não é a base para a nossa fé, falando que a palavra de Deus, ela não é o sustento da nossa fé, e diminuindo aquilo que está escrito, diminuindo aquilo que está posto na palavra, no livro que nós carregamos, que contém 66 livros. Eu não sei a sua, mas a minha contém 66 livros. Se a sua contém um livro a mais, me perdoe, mas a sua está errada. A Bíblia, a verdadeira Bíblia, contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amém? Então eu vejo muitas pessoas criticando a palavra de Deus. Eu li esse texto, porque esse texto me chamou a atenção em alguns pontos, que eu queria trazer para os irmãos sobre isso, sobre essa tradição, sobre esse comportamento que algumas pessoas têm em relação à palavra de Deus, de rejeitar a palavra, de rejeitar o ensino, de rejeitar a voz do Senhor por tradições humanas. A Bíblia diz em Isaías, Deus escreveu por meio do profeta: fuja das tradições. Se tem algo que corrompe a nossa fé, é a tradição. Eu não estou falando da tradição daquilo que está escrito, mas a tradição dos nossos pais, a tradição dos nossos avós,
as tradições de pessoas que vieram antes de nós e acham que aquilo que eles pensam é uma verdade. Existem muitas superstições de pessoas mais antigas que querem implantar em nós coisas que não está escrito. E nós não podemos aceitar isso. Amém? Como eu falei no começo, o pastor reforçou aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Aí você diz assim, mas quem escreveu a Bíblia foi homens, certo? Mas foram homens inspirados pelo Espírito. Amém? A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens, em 3 continentes diferentes, ao longo de 1500 anos. E você não encontra uma contradição na palavra. E se você encontrar, o que você precisa é somente estudar mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho, e você vai tirar a contradição. Amém? Então imagina comigo um homem como Moisés, que foi criado no Egito, um grande estadista que liderou 3.000 pessoas saindo do Egito. Um homem como esse escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tem um homem como Davi, que foi o primeiro rei, depois de Saul, mas o primeiro rei fiel ao Senhor em Israel, num reino unificado, que foi um homem segundo o coração de Deus, também escreveu muitos salmos da palavra de Deus em algumas outras partes. A gente tem um homem como Amós, profeta Amós, que foi um boiadeiro, um pastor de ovelhas, que também escreveu, inspirado pelo Espírito. A gente tem um homem como Pedro, que foi pescador de peixe. Um homem que lá em Atos diz que era um homem iletrado, que não conhecia a lei da época, mas ele também escreveu textos bíblicos. Então veja, um estadista, um governante como Moisés e um pescador de peixe como Pedro, escreveram em tempos diferentes, mas que aquilo se bate, aquilo se une. O que um escreveu e o outro escreveu, que nem se conheceram, se unem e formam a palavra inspirada por Deus. Então nós não podemos ter dúvida daquilo que está escrito. Você não pode desconfiar da Bíblia que você carrega. Se você quiser desconfiar de alguma coisa, desconfie da sua desconfiança, mas não desconfie da palavra de Deus. Amém? Então aquilo que nós carregamos, a palavra de Deus, né, que muita gente diz assim, a Bíblia é debaixo do braço, mas a Bíblia não tem que estar debaixo do braço, tem que estar no nosso coração, tem que estar na sua mente. Porque imagina comigo, como é que Deus vai te lembrar um versículo, como é que Deus vai te lembrar um texto e você nunca leu o texto? Tem gente querendo que Deus lembre um versículo que você nunca leu. Tem gente que quer que Deus lembre um texto que você nunca leu. Então, para você conhecer a palavra, você tem que mergulhar nela, ler o texto. Amém? Eu já vi alguém falando, eu vou fazer esse gesto aqui. Enquanto essa Bíblia está fechada, irmãos, ela é somente um livro comum. Está fechado, mas quando ela abre e você começa a ler, é Deus falando. É Deus falando com você. Então, dê crédito, dê atenção à Bíblia que você tem, à Bíblia que você carrega. Amém? Salmo 138, finalzinho do texto, o salmista diz assim: porque Deus exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, o profeta diz assim, melhor, Deus fala através do profeta: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, se eu e você queremos que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Amém? Então não deixe para comemorar o dia da Bíblia somente no segundo domingo de dezembro. Comemore todo dia. Tenha a Bíblia como a sua ferramenta de leitura, a sua arma de guerra todos os dias. Amém? Quando Paulo escreveu Efésios capítulo 6, ele diz que nós temos que ter como escudo, o escudo da fé. Aquilo que nós carregamos diante de nós contra as ciladas, contra as setas do maligno. E se você não estiver cheio da palavra, me perdoe, mas o diabo vai derrubar você. O diabo vai maltratar você. Quando Paulo escreve isso aos Efésios,
ele está falando ali de uma armadura, a gente cantou aqui na armadura. Ele está falando de uma armadura romana. E a armadura romana, ela continha um escudo. E o escudo romano, ele era forrado por fora com um couro. E antes do soldado ir para a guerra, ele colocava o escudo dentro da água. Deixava alguns dias para que o couro absorvesse a água. E quando ele fosse para a guerra, quando o inimigo lançasse uma seta, uma flecha, em chamas, o escudo molhado apagava a flecha. Então, o escudo, a fé, que representada pelo escudo, e a água, representada pela palavra, é o que nós devemos fazer: mergulhar a nossa fé na palavra. Quanto mais você mergulhar a sua fé na palavra, mais você vai se defender das setas inflamadas do maligno. Sabe, o que nós precisamos não é estudar as mentiras que falam por aí. Nós precisamos estudar a verdade da palavra. Porque quando a mentira vier, nós vamos saber o que é mentira. Então, com essa introdução, eu quero dizer para os irmãos: vivam a palavra, deem atenção à palavra. Não deixem a palavra guardada na sua casa. Guarde ela no seu coração, como disse o salmista. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Irmãos, o texto que a gente leu, que agora eu vou entrar falando sobre alguns assuntos mais sérios com os irmãos. E me perdoe se tiver alguém aqui de outra religião, mas eu vou falar algumas coisas aqui. A Bíblia diz, no versículo 1, que algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Se você ler o livro de João, você vai ver que João fala de algumas festas. Alguns capítulos principais, eles falam de algumas festas. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 4, ele fala sobre a Páscoa. No capítulo 7, versículo 2, ele fala da festa dos tabernáculos. No capítulo 10, versículo 22, ele fala da festa da dedicação. E aqui no capítulo 5, versículo 1, ele fala da festa das trombetas, que era o ano novo judaico. E eu acho interessante porque Jesus entra nesse lugar chamado de Betesda no dia da festa, no dia do ano novo judaico. E aquilo que vai acontecer com esse homem será um novo ano na vida dele. Um homem que passou 38 anos, a gente leu aqui, enfermo, doente, e Deus ia começar um novo ano na vida dele. Então Jesus desce para Jerusalém nessa festa. No versículo 2 o texto diz assim: existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda. Tem 5 pavilhões. Esse tanque, esse lugar chamado Betesda, é chamado de casa de misericórdia. A tradução mais utilizada é casa de misericórdia ou casa da bondade. Então veja, imagina um lugar comigo, onde tinha 5 galpões, e nesses 5 galpões havia muitos cegos, enfermos, paralíticos, doentes de todos os tipos nesse lugar. E esse lugar era chamado de casa de misericórdia ou casa da bondade. Mas eu acho interessante que Jesus entra nesse lugar. Eu fiquei imaginando e fiquei pensando, e quero compartilhar com os irmãos. Imagina um lugar aqui, onde nós estamos agora. Esse lugar poderia ser chamado também de Betesda, porque é uma casa de misericórdia, é uma casa de bondade. Mas essa casa de misericórdia, essa casa de bondade, ela só se torna isso de fato quando Jesus está na casa, quando Jesus está no ambiente. Então, enquanto Jesus não está nesse lugar, ela pode ser chamada de casa de misericórdia, mas não é, porque havia doentes, havia enfermos, havia paralíticos. Mas quando Jesus entra num ambiente assim, ele muda o ambiente, ele transforma o ambiente. Então a gente vai pro versículo 3, tenha calma que eu vou chegar. Se prepare, viu? Deixa eu tomar logo um golinho d'água. Versículo 3 diz assim: nestes, nos pavilhões, ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. É aqui que eu quero entrar para falar com os irmãos. Como eu falei, existem muitas tradições humanas que têm roubado o poder da palavra de Deus. Esse lugar havia uma expectativa de um movimento
de um mover. Aquelas pessoas que estavam ali enfermas, doentes, paralíticas, cegos, todos que estavam ali, tinham uma expectativa: o mover das águas, o movimento das águas. Hoje em dia, o que nós acompanhamos e vemos em algumas igrejas, em alguns lugares, é que as pessoas vão para a igreja com a expectativa do mover, com a expectativa do movimento. Será que vai ter movimento hoje? Será que vai ter o mover hoje? Será que vai ter rodopio hoje? Irmãos, eu não sou contra isso. Eu oro em línguas e eu amo orar em línguas. Eu gosto do mover do Espírito. Eu gosto quando o Espírito Santo se move em nosso meio, com profecias, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Eu amo isso. Mas eu não posso vir para a casa de Deus na expectativa somente do mover. Eu não posso estar somente em um ambiente esperando Deus se mover. E se Deus não se mover, o culto hoje não foi bom. Mateus capítulo 8, versículo 8, a Bíblia fala de um centurião que foi até Jesus em busca da cura de um servo dele. E Jesus diz assim: eu vou na tua casa. Ele diz: não, Senhor, versículo 8, não precisa ir na minha casa, mas somente uma palavra que o Senhor falar, para mim já basta. O que nós precisamos é voltar a essa fé. E como hoje é dia da Bíblia, voltar a fé na palavra. Voltar a fé naquilo que está escrito. E não importa se vai ter movimento ou não. O que importa é a palavra que é lançada. Ela tem poder, ela tem uma unção própria. Que ainda que o pregador não tenha unção, ela tem unção. Então o que nós precisamos é voltar para aquilo que está escrito. Voltar para a palavra. Sabe, irmãos, eu como gosto da doutrina, do ensino, quando eu vejo na internet algumas igrejas que só tem um mover, eu me entristeço. Eu fico triste com isso. Porque as pessoas não estão mais amando a palavra. Estão amando o movimento. Estão amando o rodopiar, o correr, o cair no chão. E não, como eu falei, não que eu sou contra isso, eu creio nisso. Mas eu creio nisso quando Deus faz. Não quando o homem faz. Então o que nós precisamos é voltar e não esperar o movimento das águas. E se a água não se mover? E se não tiver o movimento, será que a minha fé vai embora? E se o culto não for extraordinário, for um culto manso e suave, for um culto onde Deus fala, me repreenda, será que eu vou perder a minha fé por isso? Pelo contrário, irmãos. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que Deus, Ele é um pai que disciplina e açoita aquele que chama de filhos. Sabe, quando a Bíblia diz que Deus açoita aquele que chama de filho, eu não estou dizendo que Ele bate em você. Eu não estou dizendo que Ele vai pegar um pau, um chicote e bater em você. Mas pelo texto bíblico Ele te constrange. Sabe aquele texto, quando você abre ele, você começa a ler e sua lágrima desce. E Deus começa a falar ao seu coração. Isso é um açoite de Deus. É você estar fazendo algo na sua vida e você lê um texto que vai contra aquilo. Por exemplo, Mateus capítulo 5, Jesus fala assim: se teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando um olho, do que teu corpo inteiro ser lançado no inferno. É quando o texto diz: se tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora. É melhor você entrar no reino dos céus faltando um membro do seu corpo, do que você ser queimado inteiro no inferno. É nós darmos atenção àquilo que está na palavra e viver aquilo que está escrito, e não fazer
coisas que entristeçam o Espírito de Deus. Não espere o mover. O que de Deus deveria ser revelado, já foi. Nós chamamos, né, uma linguagem que os estudiosos chamam de cânon sagrado. A Bíblia é o cânon sagrado. E o cânon sagrado já fechou. Não tem como acrescentar mais nada a ele. Você sabe aquela, não sei se aparece para você no Instagram, o livro dos Mormons, já apareceu no seu? Outro evangelho de Jesus Cristo. Irmão, aquilo não existe. O cânon está fechado. Não existe mais aquilo. Então, nós precisamos sair de algumas tradições e voltar os nossos olhos para a palavra, para a Bíblia. Esse evangelho, outro evangelho de Jesus Cristo, os mormons que eles falam, diz que foi um anjo que apareceu a um homem e falou, trouxe outro evangelho. Mas se a gente for, por exemplo, coloca aí, João, Gálatas capítulo 1, versículo 7. Coloca aí no telão. Versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado. Então não existe outro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é esse. Então temos que dar crédito a esse. Vamos continuar. Versículo 4. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Deixa eu dizer algo para você. O texto não afirma que esse anjo existia, ou que esse movimento existia. Ele só faz menção do texto. Se você procurar na internet, o texto grego, que foi original escrito, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e uns pedaços em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, se você procurar na internet, esse texto de João, capítulo 5, versículo 4, em alguns textos não tem esse versículo. Então, possa ser que alguma pessoa que fez a cópia do texto acrescentou, mas não tem. Mas vamos dizer que tem. Vamos considerar que tem, porque na nossa Bíblia tem. Então, o texto ele não afirma que esse anjo existia de verdade, que esse movimento acontecia de verdade. Só que vinha esse anjo e descia. O que era que acontecia aqui? Uma tradição. Alguém disse que um anjo descia e movia as águas. Pode ter sido o vento que movia as águas. Pode ter sido alguém que tocava na água. Pode ter sido alguma coisa. Mas a tradição dizia que era um anjo que fazia isso. E aquele que chegasse primeiro na água, no tanque, era curado de qualquer enfermidade. A Bíblia não diz que alguém foi curado. Não afirma que alguém foi curado. Só que quem tocasse primeiro era curado. Mas o que é que era isso aqui? Uma tradição. Quando eu falei no começo que a gente tem que fugir das tradições, a gente precisa ter entendimento daquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico. Sabe, eu não tenho nada contra Maria. Nada. Pelo contrário, eu chamo ela de bem-aventurada, porque a Bíblia diz que ela é bem-aventurada entre as mulheres. Lucas capítulo 1, o anjo falou isso para ela. Eu não tenho nada contra ela. Pelo contrário, eu considero Maria uma mulher de grande fé, que cumpriu um grande propósito, que cumpriu uma extraordinária missão dada por Deus, de gerar o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. Mas em lugar nenhum da Bíblia eu encontro uma passagem que me manda reverenciá-la, que me manda adorá-la, que diz que ela é minha intercessora,
que diz que ela é minha mediadora, que diz que ela pisou na cabeça da serpente. Em lugar nenhum na Bíblia ela diz que ela foi assunta aos céus viva. Então o que a Bíblia não diz, eu rejeito. O que a Bíblia não diz, eu lanço fora. Fica para segundo plano. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz no livro de Hebreus que só há um mediador, um intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. A Bíblia diz que se nós pecarmos, 1 João capítulo 2, versículo 1, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a Bíblia não diz em lugar nenhum que Maria merece essa honraria, que eu tenho que adorá-la, que eu tenho que ter uma imagem dela na minha casa. Em lugar nenhum, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, Paulo diz que as pessoas fazem imagens daquilo que estão nos céus e daquilo que estão na terra e fazem de errado. Eu vou ler o texto para não ficar nas minhas palavras. Coloca aí, João, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 22 em diante, diz assim: e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradação de seus próprios corpos entre si. Então essas pessoas que fazem isso, Deus entregou elas às suas próprias mentes, de maneira que elas perderam completamente o bom senso. Então as imagens confeccionadas, irmãos, de seres humanos mortais, de répteis, de que quer que seja, é uma abominação diante de Deus. Então a Bíblia não me diz para fazer e nem para adorar. Então o que eu tenho que fazer? Seguir a palavra. Sabe como é que os cristãos eram chamados na antiguidade? O povo do livro. O povo do livro. Qual é o livro que ele está falando? A palavra de Deus, a Bíblia. Nós somos o povo do livro. E temos que continuar sendo o povo do livro. E não acrescentar nada ao livro. Porque ele é suficiente para nós. Sabe quando alguém me pergunta assim: irmãos, eu estou lendo a Bíblia, mas não consigo entender, o que é que eu faço? Aí eu digo: compre um livro que traga uma clareza sobre o assunto. Mas entenda, esse livro que você vai comprar não é superior à Bíblia. Não é superior àquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele é uma ajuda para você entender a Bíblia. Então nenhum autor humano tem mais reverência, tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Amém? Então o que nós devemos fazer? Fugir das tradições. Fugir disso. E nos apegarmos à palavra de Deus. O texto diz que o anjo descia. E quando o anjo descia, alguém era curado. Mas a gente não sabe se esse anjo descia. Era uma tradição. Versículo 5 diz assim: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado,
E sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vamos ler a resposta do homem. Versículo 7. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Antes de continuar, deixa eu voltar aqui somente mais um ponto. A Bíblia, ela fala muito da atividade dos anjos. Se você ler desde Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus colocou na entrada do jardim um querubim para proteger o Éden, para que Adão não entrasse. Então a gente vê desde o Gênesis até Apocalipse, a gente vê muitas atividades dos anjos. Por exemplo, no livro de Atos, a gente vê a atividade dos anjos em Atos capítulo 8, quando envia Filipe para o deserto entre Jerusalém e aquela cidade que está em guerra com Jerusalém agora, Gaza. E Filipe vai para aquele deserto. Em Atos capítulo 10, um anjo aparece para Cornélio e manda Cornélio chamar Pedro para pregar o evangelho. Por quê? Porque anjo não prega evangelho. Amém? Quem prega evangelho é os seres humanos. Atos capítulo 12, a gente vê um anjo tirando Pedro da cadeia. Entra lá de madrugada, passa por 16 soldados, tira Pedro lá de dentro. Pedro vai saindo, espera Pedro, volta, pega a chinela, pega a capa, está fazendo frio lá fora. Pedro pegou, saiu. A gente vê a atividade de anjos em muitos lugares. Mas anjo não pode ser adorado. Agora pensa comigo, se anjo não pode ser adorado, um anjo, um ser celestial, não pode ser adorado, imagina um ser humano mortal. Por exemplo, quando Cornélio, ou melhor, isso mesmo, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. Aí Pedro fala: levanta, Cornélio, está ficando doido, homem. Eu sou um homem igual a você, não faça isso não. Não faça isso não, se levante. Lá em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 22, quando João, tendo a revelação lá de Apocalipse, se vê diante de um anjo, ele vai se dobrar diante do anjo. Onde fala: João, levanta, não faça isso. O anjo falou: levanta, não faça isso, eu sou conservo teu. Então imagina comigo, se um anjo não recebe adoração, por que um ser humano receberia? Por que um ser humano receberia? Eu penso comigo assim, imagina se Pedro, se João, se Maria, se Paulo tivesse hoje em nossos dias e vendo as pessoas reverenciando ele, se prostrando. Por exemplo, Atos capítulo 14, quando Paulo expulsa o demônio de uma menina que falava assim: o espírito de adivinho, esses homens são homens de Deus, e Paulo expulsa o demônio dela. O povo da cidade vai se dobrar diante de Paulo. O que é que Paulo faz? A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e diz: não façam isso, eu sou homem igual a vocês. Então a gente vê a atividade dos anjos em várias passagens da palavra de Deus. Mas os anjos não são reverenciados, não são adorados. Sim, voltando, estou igual o pastor, meu Deus. Se os anjos não podem ser adorados, né? Se os anjos não podem ser adorados, por que um ser humano pode ser? Eu escutei ontem, eu até comentei isso, e já dei até comentário contrário lá na postagem, que eu vi um padre falando assim, falando da Arca da Aliança, dizendo que Maria é a Arca da Aliança do Novo Testamento, que ela é a Arca da Aliança do Novo Testamento. Aí disse: a Arca saiu de Jerusalém, foi para a casa de Obed-Edom, e ele fez lá uma jogada do Velho Testamento com o Novo Testamento, tuf. Aí eu comentei lá, tá certo. Só que a Arca da Aliança, ela era feita de madeira, de acácia, toda de madeira, ou seja, uma caixa de madeira, e era revestida de ouro, por dentro e por fora. A madeira, ela simboliza algo mortal, ou seja, simboliza nós. Até aí tudo bem, Maria pode ser considerada uma arca, até aí tudo bem, só que tem um problema.
O ouro que é revestido de dentro, por dentro e por fora, representa a glória de Deus. Então, ainda que a arca possa ser ela ou até nós, a glória que vem sobre nós e dentro de nós é dele. É dele. Então, adoração somente a ele. Amém? Vamos lá. Então, os anjos têm muita atividade, desde Gênesis até Apocalipse. Mas Jesus pergunta para o homem: você quer ser curado? Sabe, irmãos, a resposta desse homem me chamou a atenção, porque é o seguinte: imagina você num lugar, fazia 38 anos, estava lá enfermo, e chega alguém para você e diz assim: você quer ficar curado? O que é que você dizer? Quero. Só se for agora. Mas a resposta dele não foi essa. A resposta dele teve a ver com o tempo, com a incapacidade e com a frustração. Ele diz o seguinte, versículo 7: o homem enfermo queixou-se: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, ele era incapaz de chegar lá, já estava ali há 38 anos, e aquilo feriu a fé dele, e aquilo maltratou a fé dele. 38 anos. O tempo. Sabe, eu não sei há quanto tempo você está na igreja, eu não sei há quanto tempo você é crente. Pode ter gente aqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E você às vezes vê alguém receber alguma coisa e você não recebe. Vê alguém alcançar uma promessa e você não alcança. E isso às vezes machuca a fé. Isso às vezes fere a fé. E esse homem estava há 38 anos nessa situação. Então, quando alguém perguntou: você quer ser curado? Ele disse: não tem ninguém que me ajude, não. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida e que às vezes nós impedimos. Nós que impedimos. Nós colocamos dificuldades, nós colocamos barreiras, nós colocamos obstáculos. E Deus quer fazer alguma coisa e você diz: não, não quero agora. Ou então você não escuta. Ou então você rejeita. Ou então você dá desculpa. E não adianta dar desculpa para Deus, irmãos. Eu aprendi isso ao longo desses 11 anos. Não adianta dar desculpa para Deus. Você quer ser curado? Ah, mas minha mãe fez comigo. Você quer ser curado? Ah, mas minha irmã fez isso comigo. Você quer ser curado? Ah, mas aconteceu isso há 10 anos na minha vida. Você quer ser curado? Ah, mas meu marido fez. Você quer ser curado? Ah, mas minha esposa. A pergunta é: você quer ser curado? Só responder sim ou não. Sabe por que Jesus perguntou para esse homem se ele queria ser curado? Sabe como é que Jesus chega num lugar que tinha muito enfermo e pergunta para uma pessoa: você quer ser curada? Qual era a lógica? Claro que queria ser curada. Mas sabia que tem gente que não quer ser curado? Tem gente que está acomodado na doença. Tem gente que está acomodado na dificuldade. Tem gente que está acomodado do jeito que está e não quer ser mais curado. Conformou-se. A minha vida está boa assim mesmo. É só derrota, é só miséria mesmo. Tá bom, assim mesmo, até morrer tá bom. Eu escutei esses dias uma pessoa falando isso. E eu acho interessante porque eu escutei dessa pessoa duas coisas diferentes. Eu escutei ela dizendo assim: para mim o que der tá bom, né? A vida tá uma miséria mesmo. Se morrer tá bom, se ficar vivo tá bom. Quando foi no outro dia, eu escutei a pessoa falando assim: o ano que vem, em nome de Jesus, eu vou comprar uma moto para mim. Eu digo: oxê. Eu disse: oxê, o outro queria morrer, estava nem aí. Hoje quer comprar uma Ambroid, chamar uma Ambroid. Isso é interessante. E às vezes a gente está assim, irmãos. Deus quer curar a gente e às vezes a gente não quer, está conformado. Ah, tá bom. Que der deu. Sabe, eu creio no Deus próspero. Amém? Um Deus próspero. Um Deus que não quer machucar os seus filhos. Um Deus que quer promover os seus filhos.
Um Deus que não quer deixar você na pindaíba, na miséria. Um Deus que quer cuidar de você. O que eu enxergo na palavra, irmão, somente abrindo um parênteses sobre isso aí. O que eu enxergo na palavra, desde Mateus até Apocalipse, Novo Testamento, não é, por exemplo, uma abundância, como muita gente prega, mas também não é uma miséria, como muita gente pensa. Eu vejo as necessidades supridas. Eu vejo um Deus que cuida de todos os detalhes. Um Deus que alimenta a ave dos céus. Um Deus que cuida dos lírios do campo. E um Deus que falou: eu vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Eu vejo um Deus que cuida. Um Deus que não quer o filho na necessidade. Um Deus que quer o filho bem. Então, se houver alguém aqui ou em casa que está desgostoso da sua vida, que para você o que der, deu, deixa eu dizer algo para você: mude a sua mentalidade, porque Deus quer sarar a sua alma, Deus quer sarar a sua vida. Ah, mas você não sabe o que eu passei até hoje. Nem quero saber. Eu sei que Deus é poderoso para transformar a sua vida, transformar a sua existência. Sabe como eu comecei falando? Jesus subiu a festa a Jerusalém para uma festa. Qual era a festa? O Ano Novo Judaico. Tudo indica que era o Ano Novo Judaico. Esse homem, o que Jesus fez na vida desse homem foi um ano novo. 38 anos velhos ficaram para trás, e um ano novo começou para ele. Só que as desculpas, a incapacidade e a frustração. Qual foi a frustração? Sempre que eu chego lá, alguém chegou primeiro que eu. Sempre que eu vou fazer, alguém fez primeiro do que eu. Sempre que eu vou entrar no tanque, alguém entrou primeiro do que eu. Quais são as frustrações que você tem passado até hoje? O que é que frustrou você, que você ficou paralisado no tempo? Ah, mas eu queria tanto aquilo, mas não consegui. Eu queria tanto que acontecesse isso, mas não deu. E isso parou você no tempo. Neutralizou você. E quando Jesus chega para você e diz: você quer ser curado? Quando eu chego, alguém já fez. Eu estou muito frustrado para responder. Deus quer arrancar de nós as frustrações e colocar algo novo dele. Sabe, irmãos, esse ano de 2025, eu quero profetizar sobre a sua vida um ano de grandes conquistas, um ano de vinho novo. Um ano de vinho novo. Um ano em que Deus está preparando os odres, nos preparando para aquilo que Ele vai derramar. Toda a frustração será retirada. Toda a frustração será arrancada. E Deus vai acrescentar experiências novas sobre nossa vida. Nós não vamos mais dar desculpas. Quando Ele nos perguntar se queremos ser curados, nós vamos dizer: sim, Senhor. Faz da minha vida a sua vontade. Eu quero, Senhor. Me levanta, me ergue, me tira dessa situação. Versículo 8 diz assim: olhou Jesus, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. A Bíblia diz assim no versículo 4: de certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse, quando diz o primeiro que entrasse, está falando da força daquela pessoa. Ou seja, a água foi agitada, pronto. A pessoa tinha que ter força para ir. A pessoa tinha que ter ânimo para ir.
Mas quando Jesus diz assim, Jesus ordena: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Não é mais na força daquele enfermo, é na força de Jesus. Se na sua força não está dando, não tem problema, vai na força dele. Paulo disse assim: porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque não é na minha força, é na força dele. Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Versículo 9: e imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Para fechar a tradição, e aquele dia era sábado. O sábado não podia curar ninguém, irmãos. E Jesus destruiu a tradição dos judeus, destruiu a tradição dos fariseus. Mas ele curou no sábado. Irmão, se você continuar lendo, vai dar uma briga tão grande essa cura, vai dar uma confusão tão grande essa cura, que até o pai e a mãe do rapaz entrou no meio. Porque foi no sábado. Mas Jesus não quer saber de tradição. O que vale é a palavra dele. Se ele falou, está falado. Então eu quero voltar para o começo. Fuja das tradições. Fuja daquilo que a sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Mas é uma tradição de família, não tem problema. Se não tiver na Bíblia, sai. Se não tiver na palavra, esquece. Sabe esse negócio que o povo diz assim, superstições antigas? Não varra a casa de noite, porque dá briga. Após em casa dá briga se não varrer. Irmão, tradição. Não vá o lixo para fora, vá para dentro. Lixo é para fora, irmão. Eu vou botar lixo para dentro. Tradição, superstição, que a gente tem que fugir disso. Amém? Não coma carne na Páscoa, só peixe. Aí, irmão, é interessante. Olha, a minha família, da parte do meu pai, gosta de tomar uma. Olha, quando chega no tempo da quaresma, eles não, na sexta-feira, eles não tomam outra bebida, só vinho. E não come carne, só peixe. Aí toma 5 litros de vinho, sozinho. E 2 peixes sozinho. E toma palavrão o dia todinho. Agora, tradição. Eu acho interessante ter um tio meu. Tomara que ele não esteja assistindo. Ele, na sexta-feira, na quinta-feira, porque a partir da quarta-feira, eu acho que não como mais peixe, negócio, mais carne, negócio assim. Aí eu vendo lá, eu vendo coxinha, pastel, essas coisas. Aí na quinta-feira, ele disse, me dá uma coxinha aí. Aí quando ele pegou a coxinha que ele foi morder, ele disse, eita! A minha outra tia disse que eu não começo carne não, bota de volta, me dá um pedaço de bolo mesmo. Eu olhei para ele assim, oh meu Deus. Aí já saiu chamando palavrão. Irmãos, eu quero que você entenda que a nossa base de fé é essa daqui. A nossa base de fé é a palavra de Deus. Então, assim como esse homem tinha essa tradição de que o anjo mexia na água, não, mas quando Jesus chegou, ele mudou tudo. Sabe, o ênfase do texto não é o anjo. O ênfase do texto é Jesus, que apareceu naquele lugar e trouxe uma palavra de cura, e trouxe uma palavra que mudou toda a tradição, e trouxe uma palavra que mudou todo aquele lugar, todo aquele ambiente, que mudou a vida daquele homem, que transformou a vida dele. Sabe, e somente para não ficar esse texto vago, se você continuar lendo o texto, Jesus depois aparece para ele, que ele nem sabia quem era Jesus direito. E quando Jesus apareceu para ele, ele disse assim, olha, você está bom? Tô. Agora faça o seguinte, não peque mais não. Por quê? Porque se você pecar, vai acontecer coisa pior. Jesus curou aquele homem, mas disse, pare de pecar.
Pare de errar. Pare de fazer aquilo que te trouxe a esse lugar. Agora faça diferente. Faça diferente. Amém? Você pode dizer assim para o seu irmão: irmão, fuja das tradições e fique com a Bíblia. Você pode ficar de pé nessa noite? Irmãos, não tem um livro na terra que tenha mais autoridade do que a palavra de Deus. Sabe, até as leis que fundamentam algumas legislações do mundo, até do Brasil, se não me engano, né, o irmão está aqui para até falar se comprovar isso, tem coisas baseadas na palavra. Princípios morais baseados na palavra de Deus. Então, dê mais atenção à sua Bíblia. Amém? Quem trouxe a Bíblia, por favor, levanta ela comigo assim. Você está com tablet, está com a Bíblia no celular, levanta ela comigo assim. Oh, glória, olha que é a Bíblia, Jesus, glória a Deus. Diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. Não, hoje vocês comeram hoje não. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso o que ela disse que eu posso. Ela é infalível e destrói todos os poderes malignos que querem atormentar a minha vida. Eu vou ler. De novo eu vou ler. De novo eu vou ler. Eu vou me aprofundar. E vou me preparar para a obra que Deus tem na minha vida. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus.